Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão. Hoje um convidado para lá de especial, ele que é referência em saúde, bem-estar, jejum também, para a gente aprender sobre isso, como praticar, como fazer, que mundo é esse novo? Uhum. Doutor Wesley, tudo bom? Tudo, prazer enorme estar aqui com vocês, prazer o pessoal de casa. E que legal estar sendo convidado para fazer esse bate-papo aqui, falar do que eu mais amo, que eu falo que é meu propósito de vida, que é ensinar as pessoas a se tornarem saudáveis e, além disso, né, fazer essa gestão da saúde. Porque muitas vezes a pessoa procura o médico quando ele já está doente, mas por que não praticar uma medicina preventiva? Por que não a gente se cuidar antes para antes de desenvolver algum tipo de patologia ou doença? Então, é um prazer enorme estar a gente fazendo esse bate-papo aqui. Não, é muito importante a gente, antes de saber, aprofundar nesse tema, saber um pouquinho da sua história, assim, Legal. por que que você foi para a área da saúde? O que que te motivou lá atrás, assim, na hora daquela decisão da gente jovem ali, uma coisa que eu vou seguir a vida toda, área da saúde? Uhum. Acho que tudo começou, eu sempre levei desde criança, vamos começar muito influência da minha família, né? Meu pai ele é português, então lá em casa sempre teve uma dieta mediterrânea. Hoje, olhando, fica fácil da gente entender, mas lá atrás a gente não entendia porque meu pai só comia peixe, porque meu pai só comia vegetais, era muito azeite e tudo. Então, tudo de uma cultura mesmo alimentar. E também desde criança, lá em casa, eu sempre frequentava o sítio da minha família. Então eu tinha acesso à comida orgânica, sempre tive acesso a alimentos ali, ovos orgânicos, comida de verdade. E paralelamente a isso, sempre tive um estilo de vida, sempre gostei de praticar esporte, de natação, desde pequeno fazendo futebol, natação. Acho que uniu tudo isso, né? Então eu falei, vou fazer medicina. Obviamente, lá atrás não existia tanto esse apelo de uma medicina preventiva, né? Isso quando eu entrei na faculdade em 2004, então já tem 20 anos, me formei em 2009. Então não tinha esse apelo de uma medicina preventiva, tudo. Eu fui fazer medicina pensando na parte da saúde. E depois que eu me especializei, depois que realmente eu fui buscar essa área que eu falo que é a medicina do futuro. Então, tudo foi mais uma influência familiar, de cultura ali, de uma dieta mediterrânea, sítio. E até hoje é assim, né? Até hoje vou para o sítio, meu pai ainda tem esse sítio, traz lá as verduras, traz as frutas orgânicas, os ovos, as bananas. E é legal que isso se perpetua até para o meu filho de 2 anos. Né? A gente Uhum. vai perpetuando para a família. Então, esse estilo de vida saudável, praticar esportes, trouxe isso para minha realidade profissional. E é isso que eu passo e ensino para os meus pacientes. Muito bacana. E aí, assim, nesse momento que a gente tá, a pessoa tá começando a ver sobre jejum. Aí, fala assim, vou fazer, é ficar sem comer. É. E aí, não é, vamos com calma. Como é que, então, a pessoa, ela começa a introduzir isso na sua rotina? Quais são os primeiros benefícios, assim, que a gente já pode falar sobre o jejum? Legal. Primeiro, acho que a primeira coisa, pessoal de casa, é, sem dúvida, entender o conceito do jejum e tirar aqueles mitos, né? As crenças e os mitos por trás, que existem diversos mitos. Saco vazio não para de pé, Comer de 3 3 comer horas, de né? 3 em 3 horas, que, é, que você tem que tá comendo sempre, senão você vai ter compulsão alimentar, se você vai perder massa magra, minha imunidade vai cair, ou seja, vou ficar fraco. Então, existem muitas crenças por trás do jejum que eu, como médico lá atrás, tinha essas crenças, já com CRM na mão. Então, assim, eu não aprendi na faculdade o conceito do jejum, você não aprende isso na faculdade. Eu fui aprender isso depois de uma pós-graduação, depois eu fui estudar, entender, ver alguns artigos nos Estados Unidos, enfim. Então, existem essas crenças por trás. Então, eu, como profissional da área da saúde, tinha essa crença. Imagine Uhum. o público em geral, a respeito dessas crenças que são enraizadas até hoje. Se eu ficar mais de 3 horas sem comer, vou ter hipoglicemia, vou perder massa magra, a imunidade vai cair, saco vazio não para em pé. Aí eu vou no médico ou nutricionista, ele me obriga a comer de 3 em 3 horas. Então existem essas crenças por trás, né? Acho que a primeira coisa é a gente entender que não é por aí, tá? Com certeza a gente, nesse bate-papo, a gente pode estar falando, tirando esses mitos, essas crenças, mas o que eu posso dizer, para as pessoas que querem começar a fazer o jejum, antes de começar a fazer o jejum, primeira dica que eu dou, organize primeiro a sua alimentação.
né? Então, se sua alimentação aí de casa é baseada em alimentos mais industrializados e menos comida, você tem que dar o passo de organizar, comer comida de verdade, frutas, verduras, hortaliça, peixe, carne, frango, né? Diminuir o máximo desses alimentos que a gente diz, os empacotados, os refrigerantes, biscoito, tudo isso. Por quê? Porque se você entra direto no jejum, você vai ter dificuldade, e é isso que acontece. Se a gente generalizar aqui, boa parte da população prefere o rápido e o prático. Quando escuta falar do jejum, tem as mitos e as crenças, começa a fazer o jejum, não consegue e começa a falar mal. Então, antes de começar a fazer o jejum, primeiro você tem que organizar a sua alimentação. Entender o que a sua alimentação é. Sua alimentação é mais alimentos com comida de verdade ou alimentos que é industrializado, ou seja, caloria vazia. Já fiz diversas lives falando de caloria vazia. É que você come um alimento e não nutre. Então eu vou ali no fast food, estou alimentado, mas eu não estou nutrido. Está te fornecendo uma caloria vazia, ou seja, não está fornecendo vitaminas, minerais, antioxidantes para você estar ali desempenhando a função do seu corpo, que é importantíssimo para produzir hormônios, para o seu sistema imunológico, para o seu intestino e por aí vai. Então, primeira dica que eu dou, organize a sua alimentação, né? A segunda dica, aí está muito relacionado com isso, como é que é a sua despensa? Que tem de acesso, O que tem de acesso? Porque é uma mudança de mentalidade, como a gente estava falando aqui, né? Culturalmente, nós comemos de 3 em 3 horas, temos mais acesso ao rápido e prático. Essas comidas industrializadas geram um paladar viciante. Então, a gente vai sempre querer buscar o doce, sempre querer buscar as massas, os carboidratos. Então, a gente, desde criança, né? Claro, eu estou tentando generalizar aqui, mas como eu atendo e vejo isso, a maioria dos casos, a né? maioria dos casos, né? Eu vejo como é que é difícil. Então, mas não é que é difícil, mas existem estratégias corretas e o passo a passo para você começar. A partir do momento que você entendeu, você fez isso, quais benefícios você terá com o jejum, né? Primeiro de todos, que é a porta de entrada do jejum é emagrecimento. É emagrecimento saudável e definitivo, sem precisar de você buscar fórmula mágica de remédios ou, principal de tudo, sem você ter riscos de efeitos colaterais. Porque hoje tem diversos medicamentos aí disponíveis no mercado que geram diversos efeitos colaterais, certo? E o que eu mais acho interessante, cada ano ou vamos lá, num futuro breve, vão lançar mais medicamentos. O número de obesos tem aumentado ou diminuído? Era para ser inversamente proporcional. Quanto mais lança o medicamento no mercado, era para o quê? Curar ou sanar um problema da população. Mas o remédio, o nome já diz, remedia, não cura. O que vai curar, sem dúvida, é o estilo de vida da pessoa. É a mudança de mentalidade, alimentação, atividade física, sono. Então, a primeira porta de entrada para mim do jejum e o benefício é, sem dúvida nenhuma, o emagrecimento. Também você pode reverter algumas doenças, diabetes tipo 2, você pode reverter diabetes tipo 2, você pode tratar hipertensão, gordura no fígado, entre várias patologias que a gente pode estar descrevendo aqui, que são as doenças da modernidade. São as doenças que são mais prevalentes hoje. Então, o que eu mais atendo hoje? Pessoas hipertensas, diabéticas, obesas, a gente fala de obesidade, gordura no fígado, doença autoimune. Então, todas essas doenças têm alguma particularidade, que é processo inflamatório, distúrbio hormonal, e o jejum atua diretamente ali, de maneira natural e fisiológica, desde que você faça corretamente, isso é importante. Uhum. Vou fazer jejum por jejuar, vou fazer um jejum compensatório, né? Então essa introdução é que é importante a gente entender, né? Começar a fazer da maneira correta, primeiro focar nessa alimentação, depois você entender o conceito do jejum, que nada mais é o quê? É uma janela no qual você programa seu corpo de jejuar, entende jejum como descansar, purificar, desintoxicar o seu corpo. Dependendo do tempo que você faz o jejum, de 12, 13, 14, isso tudo é programado, organizado, com um profissional te orientando, você está descansando o seu intestino, você está descansando o seu pâncreas, você está descansando o seu fígado, você está desintoxicando, você está desinflamando o seu corpo, só que não é jejuar por jejuar, você vai programar também uma janela de alimentação. E essa janela você vai nutrir o corpo, você não vai alimentar, você vai nutrir, comer comida de verdade. Jejum por jejum não é interessante, tá? Uhum. Agora, um jejum terapêutico
para finalidades de tratar a doença ou como lifestyle, é totalmente bem-vindo. Então, você programa uma janela de alimentação com uma janela de jejum. Janela de alimentação, comida de verdade. Janela de jejum, água, chá, café, bebidas não calóricas que não quebram o jejum. Então a pessoa tem isso também, né? Na hora que a pessoa está fazendo o jejum ali, a pessoa, não posso nada, tem que tomar cuidado. O que que eu posso ingerir durante esse período de jejum, né? Porque às vezes a Isso. pessoa não está nem se hidratando, né? Total falta de conhecimento, ser um profissional, viu na internet ali coisas superficiais e foi fazer e depois acaba propagando, enfim, coisas que não são de verdadeiras. E o que que então, se a pessoa, você até falou aí rapidamente, mas o que que a pessoa pode então ingerir ali durante Perfeito. esse período do jejum? Ótima pergunta, Bernardo. Não existe jejum sem hidratação. 70% do nosso corpo é água, então devemos beber água. Aliás, você tem que beber água, certo? Então, assim, jejum seco não recomendo. Jejum com água facilita esse seu jejum. Então, a partir do momento que você está fazendo jejum, você pode beber água, preferencialmente uma água de boa qualidade, né? Você pode estar tomando bebidas não calóricas, como café, sem adoçante, tá? Moramos num estado aqui que é o segundo maior produtor de café do Brasil. Café de grãos especiais, cresceu muito esse mercado. Eu sou fã de café de grãos especiais, tá? Então, assim, tomar um café de boa qualidade, tá? Nada de cápsula, né? Não vem me fazer café de cápsula, não, que aí a gente Nossa, vamos aí já é uma outra entra conversa ali, né? metais no corpo, né? Metais, o alumínio, você fazer um de plástico, é rico em bisfenol A, que isso é uma intoxicação gradual e contínua. Você está tendo ali a longo prazo, né? Então, cafés, chás, preferencialmente esses chás naturais. Vou pegar uma plantinha, um hortelã, vou ferver. O de saquinho pode? Pode, mas dê preferência aos chás naturais, tá? Então, café, chá e água, sem adoçante, sem nada, isso não quebrará o jejum de uma maneira geral. E o shot, que eu sempre publico de manhã, água com limão, colocar um pouco de própolis, coloco umas especiarias ali, também é bem-vindo. Também não Cúrcuma, vai. né? A cúrcuma, você pode colocar ali um gengibre, você coloca umas gotas de própolis, tem pessoas que colocam umas gotas de óleo essencial. Eu gosto muito de colocar o vinagre de maçã pelo poder ali de desintoxicação que ele promove no corpo. Então, esse shot matinal também é super bem-vindo. Aliás, para as pessoas de casa, a primeira dica, acordar, tomar esse shot, você vai começar muito bem o seu dia. E assim, pode ser com água com gás? Porque Uhum. tem muita gente que prefere tomar água com gás, porque assim, tá naquela coisa assim, parei de tomar refrigerante, gosto essa sensação, né, aí coloca ali um limão na água com gás. Tem problema, não tem? Ó, eu não vejo problema, mas assim, dê preferência a uma água naturalmente gasosa. Existe no mercado. Essas águas naturalmente. A grande maioria das águas colocam gás artificial, mas dê preferência a uma água naturalmente gasosa. Mas isso não quebraria o jejum, tá? Uhum. Entre uma água com gás e limão e refrigerante, 1000 vezes uma água com gás. Aham. Com certeza, e não quebraria o jejum. É uma estratégia, eu utilizo, tá? Uhum. Nessa transição da pessoa, porque bebida açucarada, que é o refrigerante, para você fazer essa transição, né? E o paladar fica viciado, é um açúcar, né? Então, é igual, talvez a pessoa pode falar assim, nó, que besteira, é igual pessoas com dificuldade para parar de fumar. Uhum. Ou igual uma pessoa que tem dificuldade de não comer doce depois do almoço. Para essas pessoas, para largarem o refrigerante, para algumas pessoas isso é mais difícil, por causa de um neurotransmissor chamado dopamina, que gera uma sensação de prazer e bem-estar quando você está bebendo uma bebida açucarada, ou quando você está comendo massa. Não é você que está viciado, é o seu cérebro. Cadê a dopamina, né? Então, é a dopamina da comida. Hoje tem a dopamina do celular, tem a dopamina de várias dopaminas baratas que a gente fala, né? A gente tem que ficar prestando atenção nisso. Mas, com certeza, água com gás e limão é muito bem-vindo nessa transição aí das pessoas que estão largando o refrigerante. E a gente fala de comida de verdade, quando você fala assim, vou dar um exemplo de mito, né, que às vezes que as pessoas estão ali construindo e não sabem. Eu acordo, vou tomar aquele café da manhã, pão integral, queijo branco, peito de peru, saudável, tô aí fazendo uma alimentação muito boa no meu início de manhã. Como é que você fala para essa pessoa, peraí, vamos com calma, você está lendo o rótulo, como é que é esse mito do peito de peru, do queijo branco, pão integral? Exatamente, Bernardo. E assim, eu não critico as pessoas Uhum. e também não julgo, porque eu também era assim. Eu, como médico, achava que eu estava arrasando, levando para o hospital,
meu pãozinho integral com peito de peru light e tomava um suquinho de caixinha. Cara, eu tô abafando aqui, né? Olha, já com o CRM na mão. Então, eu não aprendi isso na faculdade aí. Então, assim, tinha acesso? Tinha, mas era uma verdade absoluta até então para mim aquilo ali. E isso se perpetua para a grande maioria das pessoas, que eu falo que são os falsos saudáveis. Uma barra de cereal, um peito de peru, um queijo branco, pão integral. Remete ao quê, Bernardo? A saúde, né? Saúde. Tô comendo Sem glúten. Será que todo sem glúten é saudável? Né? 100% integral ou 7 grãos. Cara, a indústria, ela cria maneiras ali através de um marketing persuasivo para você embarcar nisso aí. Então, light, diet, 100% integral, grãos, sem lactose, sem glúten. Será que isso é 100% saudável? Aí remete à questão de você aprender a ler rótulos. E a leitura de rótulos não é apenas você olhar a tabela de a tabela nutricional, ver o valor de sódio, potássio, proteínas, o valor de gordura, se tem ou não tem, gordura trans, vai muito além. São aquelas letrinhas pequenas ali. E geralmente o que tem primeiro naqueles ingredientes é o que tem mais maior concentração ali. Então você leu ali um pão ou leu algum alimento, produto alimentício, tá ali, ó, é açúcar. No primeiro é aonde tem a maior concentração. Então a dica é você aprender a ler a tabela, os ingredientes, aquelas letras minúsculas, quase você tem que levar uma lupa ali. Verdade. E se tiver algum nome que você não sabe pronunciar, um nome totalmente difícil, fuja dele. Tá? Fuja dele. Então, hoje a indústria tem esse lado do falso saudável, pão integral, suco de caixinha, peito de peru light, pólen, aqueles queijos brancos, tudo, barra de cereal. Então, isso não é saudável, tá? Para a gente simplificar do que é comida de verdade, é você descascar mais e abrir menos. Né? Então você descasca, tudo você descasca é comida, frutas, verduras, hortaliça. Para simplificar mais ainda, quando você for no supermercado, dá preferência a hortifruti e no açougue. E você, não vou dizer para você evitar de ir lá nas gôndolas, não. Até tem alguns alimentos ali, produtos alimentícios, que tem um rótulo chamado Clean Label. Evoluiu muito essa linha funcional que a gente fala. Né, de alimentos que são saudáveis, que são industrializados. Aí coloca um adoçante natural, aí entende-se de você aprender a ler os rótulos, né, e entender ler os ingredientes. Então, viver no mundo sem comer industrializado é quase que impossível. Viver no mundo numa bolha sem comer alimento sem agrotóxico ou 100% orgânico é quase que impossível, mas a gente consegue minimizar. Então, que sua alimentação seja 70%, 80% de comida de verdade. O velho e bom arroz com feijão, legumes, verduras, hortaliça, ovos. Um exemplo de café da manhã, comer ovos com fruta. Ah, doutor, mas viajo muito. Todo hotel tem ovo com fruta. E se você não quiser comer esses ovos aí, você faz o jejum. Que aí entra a questão da o benefício da praticidade, de você não ser escravo de comer de 3 em 3 horas, entre esses benefícios do jejum que te traz essa liberdade. Claro, aí você vai acordar, vai tomar o shot, água com limão, o café e com certeza você vai colher todos esses benefícios. Antes de a gente falar de quem pode, quais são as pessoas, até fala uma coisa de uma forma interessante, né, que fácil de gravar, fica na palma da mão, as pessoas que não podem fazer o jejum. É o que eu costumo dizer, né? Você conta na palma da mão as pessoas que não podem fazer, tirando isso, todo mundo pode fazer. Existem algumas particularidades. A primeira de todas, sem dúvida nenhuma, crianças. Não faz muito sentido uma criança estar em desenvolvimento fazer jejum. Meu filho de 2 anos, eu não boto ele para fazer jejum. Não faz sentido. Outro, grupo populacional, gestantes, também não pode fazer o jejum. Transtornos alimentares ativos, anorexia, uma compulsão alimentar ativa, talvez de difícil controle, uma bulimia, ou seja, um transtorno alimentar que, obviamente, você não vai botar uma pessoa que pode, talvez o paciente, usar o jejum como um mecanismo para compensar essa doença dela. É muito fácil a pessoa que está fazendo, que é anorexa, utilizar o jejum como mecanismo, até bulimia.
Então a gente tem que Presta atenção nisso. entender ali na anamnese, tá? Porque já peguei algumas situações de pacientes buscando informação do jejum, num frigir dos ovos ali, eu senti que a pessoa tinha um transtorno alimentar, né? Fazia jejum compensatório. Ah, vou fazer jejum para ficar mais magra, vou fazer um jejum para não engordar. Então, assim, o paciente vai dando dicas ali durante a consulta, né? Então, primeiro, falamos de crianças, falamos de gestante, falamos aí de transtornos alimentares. Um outro aspecto de idoso, né? Um idoso ali que tem pouca massa magra, não faz sentido você fazer. E algumas contraindicações ali que eu falo que são relativas, que não são absolutas. Por exemplo, a amamentação. Talvez, dependendo da fase da amamentação, você não recomendaria. Você também, se é diabético tipo 1, está usando insulina, você tem que ter um cuidado muito grande de fazer o jejum. Se você está tomando algum remédio que requer estômago cheio, né? Para não agredir a sua mucosa intestinal, anti-inflamatórios, alguns antibióticos, né? Vou tomar anti-inflamatório, antibiótico estômago vazio. Aí já é um pouco complicado. Então, assim, são poucas as contraindicações, tá? E já respondendo, remédio quebra jejum? Não quebra jejum, porque também é uma dúvida muito grande. Uhum. Eu vou fazer o jejum, posso tomar um remédio para pressão, meu remédio para colesterol, meu remédio para tireoide? Pode, que não quebra o jejum. Outra coisa também, assim, falou das tentantes. Elas já têm o hábito, ou querem fazer, e aí tem problema fazer jejum? Não, não vejo problema. Desde que. Tentantes, né? É. Desde que realmente você tenha um acompanhamento, né, médico. Por exemplo, a minha esposa também é médica e ela, como tentante, ela fazia jejum, né? E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Com certeza pode ser um benefício, principalmente para aquelas mulheres que têm uma síndrome do ovário policístico, que gera uma infertilidade, a síndrome do ovário policístico. E um dos tratamentos é você controlar a resistência insulínica e o jejum ajuda muito nisso. Se você está fazendo jejum, você está desintoxicando e desinflamando o corpo. Então, você está preparando um terreno biológico para receber uma vida. Então, não é incomum mulheres que são tentantes que começaram a fazer o jejum, engravidaram mais rápido, melhoraram a fertilidade por desintoxicar, desinflamar, correção de alguns hormônios ali da fertilidade. Então, a mulher que está acima do peso fez o jejum, desinflamou, desintoxicou, melhorou a resistência insulínica e, consequentemente, ali preparou o terreno biológico para receber uma vida. E a pessoa, agora na área do exercício, assim, a pessoa, poxa, eu gosto de malhar, gosto de treinar, gosto de fazer remo, a gente mora aqui na ilha, que tem essa possibilidade de ter esse contato também em esportes aquáticos. Aí fala assim, faço jejum, me sinto fraco, não faço, tem problema fazer, tô começando a entrar nisso, como é que vai ser a minha atividade física com jejum? Legal. É uma dúvida também muito recorrente, né? Atividade física e jejum, né? Porque existe o pensamento, eu tenho que comer antes de fazer um esporte, né? Seja ele um crossfit, seja uma musculação, um beach tênis. A gente mora num lugar privilegiado, né? Uhum. Acorda de manhã, vê canoa havaiana, um beach tênis, vê vôlei, futevôlei. A gente Muito mora bom. num lugar privilegiado. Então, assim, primeiro a pessoa tem que estar adaptada, né? Primeiro, né? Então, assim, não recomendo para aquelas pessoas que nunca praticaram o jejum e começar a fazer atividade física. E principalmente se faz de uma maneira vigorosa. Então, tem pessoas que na parte da manhã fazem um treino de altíssima intensidade e não está habituada com jejum, ok? Então, para essas pessoas, a gente tem que fazer uma adaptação, né? Então, existe uma maneira de você adaptar, começar com exercícios mais leves, depois você ir graduando nisso. Mas o que dita o jejum no dia seguinte, caso você faça atividade física, é o que você janta na noite anterior. A sua última refeição, se for uma refeição de comida de verdade, você comendo ali todos os nutrientes corretos, com certeza esse alimento você vai utilizar ele como fonte de energia na manhã seguinte. E a dica clássica, beber água, tomar um cafezinho, né? Acho que tem pessoas que não dispensam café, eu sou uma dessas, Uhum. né? Tomar um café, um chá. Então, não estou adaptado? Comece devagar e preste atenção na sua última refeição. Começou uma adaptação, você consegue aí ter uma resposta. Igual várias pacientes que chegam e falam para mim, doutor, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer atividade em jejum. Sempre imaginei que eu tinha que comer uma banana, que eu tinha que comer uma barra de cereal, que eu tinha que comer uma fruta antes de treinar, tomar uma tapioca ou tomar um shake. Hoje eu quebrei esse mito porque eu entendi qual que é o mecanismo. Eu ter um jantar realmente é, é,
que me propicia fazer o jejum no dia seguinte e estar bem hidratado na parte da manhã. E aí também falando disso, do que comeu a noite anterior, você sempre traz a orientação também da questão do sono, nessa qualidade de vida da alimentação também tá junto com os caminhos ali, junto com o sono. Não tem como você ter uma noite dormir bem, porque muita gente talvez chega para você: "Olha, eu durmo mal, acordo cansado, como é que eu vou fazer jejum?" Aí você vai tratar isso também na alimentação, né? E eu acho que é antes de tudo, né? Antes de começar o jejum, é corrigir duas coisas que eu não negocio com meus pacientes, né? É a questão da alimentação, comer comida de verdade, né? Antes de começar a fazer um jejum. E o segundo é a parte do ciclo circadiano, organizar os horários do sono da pessoa. Porque sono não dá para negociar. Sono é, sem dúvida nenhuma, o fator crucial aqui para a sua longevidade. É o sono que vai ditar se você vai ter um bom dia no dia seguinte, se você vai ter energia, disposição, se você vai ter uma boa memória, se você vai envelhecer com saúde, se você vai ter ou não vai ter compulsão. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, eu como jovem, né, lá atrás, eu sou jovem ainda, tenho 38 anos, tá, pessoal? Mas lá atrás, quando eu frequentava festas, chegava da balada 3, 4 horas, com aquela fome de balada. Cara, você não consegue, você come alguma coisa antes de dormir. Uhum. Imagine você passar uma noite toda acordada, Nossa. sono ruim, insônia. É claro que você vai ter dificuldade de fazer o jejum. Primeiro, você vai ter mau humor, você vai gerar processo inflamatório, você vai querer uma fonte de energia rápida ali. O que você vai querer de manhã? É um pão com café, com açúcar. Uma fonte de energia rápida para você, né? É falsa energia. Então, dormir bem é crucial, sem dúvida, para você ter um bom jejum no dia seguinte. E para as pessoas que querem dormir bem, comece com uma higiene do sono. Antes de você buscar melatonina, antes de você buscar, sei lá, um fitoterápico, que de fato eu sou muito favorável, mas não adianta nada se você não tiver um quarto escuro, uma higiene do sono, se você não ficar momentos antes não, há pelo menos de 40, 50 minutos sem mexer com celular, computador, um ambiente totalmente favorável para a sua produção endógena fisiológica de melatonina. Isso faz toda a diferença. E, pasme, o horário correto, tá? Para vocês, para todo mundo de casa que quer ter uma boa noite de sono, você ter um sono reparador, restaurador, acordar bem, envelhecer saudável, é você estar dormindo 10 horas, você está dormindo. Para você estar dormindo 10 horas, você já tem que preparar o seu corpo já antes, lá para as 8 horas, um ambiente mais tranquilo, para 9 você já está preparando para dormir e pronto. 10 horas você já está dormindo. E por quê? Porque quando você está dormindo entre 9 e 10 horas, entre 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você tem um pico da melatonina, que é esse pico que faz você entrar no sono REM, no sono restaurador e tudo. Se você vai dormir 1 da manhã, você já perdeu essa produção fisiológica e esse pico de melatonina que faz você entrar no sono restaurador. Então, o horário também determina, não é mais só a quantidade, porque eu escuto muito a pessoa falando, tá, mas eu durmo meia-noite e acordo às 8. Mas é totalmente diferente você dormir às 10 e acordar às 6. É muito diferente. Como é que você acorda muito mais disposto? Porque você tem um ciclo circadiano. Existem horários que o seu corpo vai liberando melatonina, vai liberando testosterona, vai liberando cortisol. O horário que tem o cortisol na parte da manhã é entre 5 e 6 horas. É aquele despertar sem nada. Né? Agora a gente está entrando no verão, às 5 horas já está claro. Fica fácil da gente acordar. Por quê? Baixou a melatonina, cortisol aumenta esse despertar. Na parte da manhã, você tem a testosterona. Agora, vem cá, uma pessoa que acorda 8, 9 horas, você perde. Fica tudo bagunçado essa cascata hormonal. Assim como uma pessoa que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Esquece, sua melatonina não vai ser produzida. Então, a gente tem que ficar atento. Isso é um erro da sociedade moderna. Dormir tarde, acordar tarde, ou muitas vezes dormir tarde e acordar cedo e não respeitar o sono fisiológico. E essa higiene do sono, eu acho que é muito importante também, passa por esses hábitos de tentar, pelo menos, introduzir na vida, né? Vamos assim, não é de um
dia para o outro que você já vai fazer isso. É começar a observar se você está com muito estímulo, né? Às vezes a pessoa assiste algo que vai ali vai trazer no seu cérebro muita informação, agitação, aí já vai dormir, e pô, já tive um sono ruim, enfim, isso, a perda de memória. Então é observar, eu acredito que Seus hábitos. começar devagarinho para que você possa ter isso na vida, né? Perfeito, Bernardo. É o que você assiste momentos antes ali, você assistiu um filme de terror, um filme de ação, você vai levar isso para sua noite. Não vai ter uma noite ali tranquila, com certeza não. E a quebra do jejum? Muitas vezes as pessoas também têm essa dúvida, assim, do que eu posso? Fiz o jejum, tô começando ali, qual alimento? Tem um alimento específico ou não para fazer esse momento de fazer a quebra do jejum? Legal. Eu costumo dizer que não tem um alimento específico, certo? Claro que vai depender da estratégia alimentar de cada um. Então, o jejum é tão democrático que, dependente do seu estilo de vida, sua profissão e qual estratégia você quer seguir, você pode estar fazendo um jejum. Ah, eu sou plant-based. Você pode fazer o jejum. Ah, adoro a dieta carnívora, tá? Você pode fazer o jejum. Ah, eu adoro fazer uma dieta cetogênica, uma mediterrânea, uma low carb. Você pode fazer o jejum. Ele é democrático demais. E também ele não depende da sua profissão. Não é porque eu sou médico eu tenho que fazer jejum, não, você pode ser advogado, engenheiro, então ele é muito democrático, Uhum. tá? Então, independente de religião, independente da sua profissão, independente de qual estratégia alimentar. Então, depende muito da estratégia alimentar, mas habitualmente quebrar o jejum, sem dúvida, é tão importante quanto o tempo que você vai levar ele. Não adianta você quebrar um jejum com junk food, alimentos industrializados ou alimentos ali que de fato não nutrem o corpo. Quando você quebra com comida de verdade, que seja o velho e bom arroz e feijão, como nós brasileiros aqui gostamos, tá tudo bem, tá? Proteínas, verduras, vegetais. Então, vai muito do que é a estratégia alimentar, mas de maneira geral, de maneira simplista, é comer real food, comida de verdade. E você fala também uma coisa muito interessante, assim, né, o quer cavar sua cova com garfo e faca, né. E É, aí trazendo uma experiência que você teve que pouca gente teve, mas que é única, que foi participar do Big Brother, e ali legal. tem a questão da alimentação que é muito presente. Eu acho que isso também, a minha visão, né, serviu de base para você ter essa observação ali de uma vivência, como a alimentação influencia no comportamento das pessoas, como aquilo ali fazia com que a pessoa gerasse conflito, enfim, como isso mudava o humor das pessoas. Então, aí você vivenciou uma experiência única que talvez possa ter trazido também para a sua profissão, né? Muito interessante isso, Bernardo. Lá atrás, né? Então, assim, a frase é você cava a sua cova com faca e garfo, né? Lá atrás, em 2011, quando eu participei do reality show no Big Brother, que eu fui finalista, cheguei no segundo lugar, eu não tinha essa consciência de uma medicina voltada para a saúde. Então, eu já era médico, estava me especializando em nefrologia, não tinha esse conhecimento de uma medicina preventiva, de uma medicina da nutrologia. Então, lá era a lei da sobrevivência. Come o que tem, bebe o que tem. Então, diversas vezes eu tomava refrigerante, diversas vezes comia pão, diversas vezes tomava leite. Hoje, olhando para o passado, isso tem praticamente, hoje 2024, 13, 4 anos, isso não chega nem perto da minha alimentação. Passo longe disso, mas lá Uhum. era a lei da sobrevivência. E com certeza, eh, isso implica diretamente no comportamento de cada pessoa. Não é à toa que existe, não sei hoje as edições, eu não tenho acompanhado, mas lá atrás existia um dia da prova da comida. Separava a casa A e da xepa. Xepa, você tinha uma restrição de comida e você não tinha os privilégios. A casa A, casa rica, você tinha comida à vontade. Então, você colocava os participantes para conflitarem ali já numa prova. Para quem vencesse, você ia estar numa casa A com comidas à vontade. Era luxo na casa A comer pão, comer um peito de peru, tudo que a gente estava falando. E Uhum. lá na casa B, na casa que era xepa, você comia miúdos, tinha restrição de comida, era um ovo por dia, né? Então, existia. Então, você já tinha um conflito ali. E a restrição de comida para a grande maioria das pessoas, e para mim foi um desafio, tá? Mas eu também não praticava o jejum, nada disso, É. né? Olha só como é que são. Era, era realmente desafiador. Era totalmente desafiador. E isso impactava diretamente no comportamento das pessoas. Comportamento. Tanto que, se você perdesse a prova
da comida, ou se algum participante ali tivesse uma participação direta que você não ganhasse, você era criticado, te apontava o dedo, pô, por que você não venceu, tal. Acontecia isso diversas vezes. Então, durante o programa, ainda bem, eu fiquei a grande maioria das vezes na casa rica lá, porque acabou que eu fiquei os participantes que estavam junto comigo ali na hora de fazer essa prova, a maioria das vezes a gente realmente ganhava, mas quando a gente ia lá para casa pobre, na xepa, meu Deus, era triste, era uma semana que fosse, putz, não vejo a hora da festa, porque a festa realmente tinha 2 dias de festa lá que tinha comida e bebida liberada. Então a gente contava os dias da festa para você comer e beber o que você não tinha ali na casa, na xepa. Então, são fatos que a gente, hoje, você traz essa consciência, a sua pergunta me trouxe essa consciência e realmente é de fato, né? Mas só que lá atrás eu não tinha consciência de nada, do que era ser comida de verdade. Obviamente tinha esse conhecimento, mas era a lei da sobrevivência. E outro ponto interessante também que você fala é a questão dos injetáveis, Legal. de como fazer essa reposição de vitaminas, hormônios, enfim, como é que é esse trabalho também junto com essa alimentação? Legal. Então eu trabalho nesse pilar de alimentação, sono, comida de verdade, trabalho nesse pilar aqui, que é o estilo de vida, né? Atividade física, sono, hidratação, gerenciamento do estresse. Eu faço isso separado? Não, é tudo junto ali. Tanto que eu não trabalho com consulta, é acompanhamento. A pessoa que vai na minha clínica, ela não vai com consulta única, ela vai estar num processo de acompanhamento de 4 a 6 meses comigo. Então ela vai, depois chega lá, eu faço essa entrevista, essa anamnese, entendo como que é a atual fase dela, identifico os pontos errados, a gente traça qual vai ser os seus próximos passos, o que você vai fazer. E o fazer é gerenciar o estresse, regular o sono, a alimentação, tudo. E com certeza a questão do sono também. Só que a pessoa também ela já traz os exames laboratoriais e eu consigo já identificar algumas deficiências nutricionais de vitaminas e minerais. Aí entra a parte dos injetáveis, na verdade, antes disso, uma suplementação de acordo com a necessidade clínica da pessoa, como ela está sentindo mediante aos exames que ela está. Então, vou citar um exemplo aqui, é muito simples. Uma mulher que chega lá com sintoma de cansaço, fadiga, queda de cabelo, unha fraca. Você olha o exame dela, às vezes o estoque de ferro dela está baixo, a ferritina, às vezes ela está com o início de anemia. Qual que é o ponto que a gente deve fazer ali? Corrigir a alimentação, tudo, beleza. Mas aí entra a terapia injetável, para você ter um resgate mais rápido daquela paciente. Ela fazer uma reposição de ferro endovenoso, ou pode fazer intramuscular, porque ela já está com esse quadro, já algumas, sei lá, algumas semanas, alguns meses, tá queixando aquilo ali para você, impactando diretamente na qualidade de vida dela, ela quer o quê? Ela quer melhorar de uma maneira mais rápida. E aí entra essas terapias injetáveis de acordo com os exames e de acordo com as manifestações clínicas para você fazer esse resgate para fazer essa dose de ataque. Primeiro, porque realmente você tem uma resposta rápida e efetiva. E se você ficar tomando ali cápsulas, vai demorar semanas ou até meses para restaurar esse exame. Às vezes o intestino também não está absorvendo. Aí entra a questão do intestino. Será que através da alimentação eu vou conseguir? Pode, mas isso é a longo prazo. E às vezes a pessoa está sofrendo tanto com esses sintomas, impactando diretamente na qualidade de vida. Muita inflamação também. Muito inflamado, o que ela vai fazer? Cara, por favor, me faz uma coisa, um resgate. Aí entra as terapias injetáveis. Aí isso também pode, não só para o ferro, mas para a vitamina B12, pode ser para alguns hormônios específicos, o homem na andropausa, com deficiência de testosterona, mulher na menopausa, enfim, de acordo com cada situação. Então tem esse aspecto de uma resposta mais rápida, mais efetiva. Hoje estamos num mundo que as pessoas estão totalmente inflamadas, o intestino não absorve praticamente nada ou muito pouco, então não adianta nada eu estar ali fazendo uma suplementação, investindo rios de dinheiro em suplementos via oral e se a pessoa não vai absorver e se vai ter pouca efetividade. Então aí entra o jejum, aí entra a alimentação,
estilo de vida, porque eu já estou tratando o intestino dela, fiz a dose de ataque injetável, já restaurei a qualidade de vida dela e, paralelamente a isso, eu estou restabelecendo ali a nutrição através da suplementação, porque o intestino dela, a longo prazo, com o tratamento do jejum e alimentação, ela vai ter uma boa absorção dessas vitaminas. Muito interessante. E também, como é que é a questão dos seus cursos, né? A pessoa quer adquirir esse conhecimento, quer conhecer mais. Como é que é esse seu trabalho também? Legal. Então eu faço atendimentos na minha clínica aqui no Espírito Santo, que fica em Vila Velha. Também atendo em São Paulo. E eu tenho eu tenho hoje, né, um projeto que inclusive, tá, vai ser um curso presencial, teórico e prático para profissionais da área da saúde, que vai ser na minha clínica agora no final do mês. Tá, no dia 29, 30 e 1º de dezembro, não sei quando vai passar esse podcast. Tem uma lista de espera? Aí já temos 80% das vagas preenchidas, 70%, 80%. Já, como faltam 2 semanas, já tem um número de. Ali é para profissionais da área da saúde. É médicos e nutricionistas que querem se aprimorar, entender mais a aplicabilidade do jejum e terapias injetáveis. Que eu acho que tem muito profissional também na área de educação física, enfim, outros profissionais, até pessoas que são praticantes de esporte, enfim, atletas, querem ter esse acesso. Então, será que tem essa turma também para quem não é da área? Não, mas é mais para quem vai pegar esse conhecimento e aplicar ou replicar isso para os pacientes deles. Sim. Então, é nutricionistas e também a parte dos médicos, né? Então, é esse público do profissional da área da saúde. Ah, legal, assim, ter um educador físico para conhecimento próprio. Eu acho fantástico isso, mas assim, eu montei esse curso porque eu quero mais gente impactada. Com esse conhecimento do jejum, se eu ensino para o Bernardo, que seja da área da saúde, qual é a possibilidade de pessoas que vão ser atendidas por ele, no seu caso, né? Sim, verdade. Como que vai ser impactado em relação a isso? Muito maior do que eu estar ali atendendo o dia a dia. Então, esse curso presencial, teórico e prático, são uma verdadeira imersão. São 3 dias, né? Vai começar numa sexta e termina no domingo. O último dia vai ser injetável. Também vou trazer outros palestrantes que vão falar de jejum versus diabetes, jejum versus saúde mental, jejum e terapias medicamentosas. Terapias injetáveis como interações medicamentosas. Vou trazer um parceiro meu para falar de marketing médico, de brand, posicionamento, porque hoje também vários profissionais da área médicos que saem da faculdade não sabem como se posicionar ou fazer transição de carreira. Gestão de uma clínica, porque isso também é diferente você ter um consultório e uma clínica. Ah, beleza, eu quero ter uma clínica. Não é simplesmente você abrir. Você tem que ter uma gestão ali, processos estabelecidos, comercial, a enfermagem, o seu marketing muito alinhado com isso. Esses processos têm que estar muito bem alinhados. Então, tudo isso aí bem completo, não é só a parte teórica na medicina, mas também eu puxo para essa área empresarial. Que é importante, né? Que é importante, porque lá atrás eu não tive isso. Na verdade, eu tive que buscar em cursos de gestão, curso de empresarial, sim, já fiz diversos isso aí, logo quando eu saí da faculdade. Mas como qualquer pessoa, eu comecei com um consultório pequenininho, dividido com um colega. Aí você vai expandindo, mas peraí, para eu chegar no próximo nível, para eu ter uma clínica, o que eu tenho que fazer? Quais processos? Aí vou fazendo os cursos. Então, eu estou trazendo essa minha expertise dentro aí de 10 anos de medicina integrativa, desde 2014, que aí eu vou literalmente abrir a caixa preta, vou abrir a minha clínica para esses meus convidados que vão estar lá, os participantes, para eles entenderem como é que vai ser. E vai ter aula prática no final, que vai ser as terapias injetáveis, como fazer, protocolos e tudo. Então, esse é o primeiro curso que a gente vai fazer, é a turma 0, né? Mas é uma turma 0 que vai ter outras turmas. Eu acredito que a gente também vai levar esse curso aí para São Paulo. Já estou profetizando aqui. Vai. Eu acredito uma criação de comunidade, né? De pessoas interessadas nessa medicina que não causa só ali o problema, mas vai na causa para que as pessoas tenham essa vida mais saudável, longevidade, com saúde, né? Entendendo a importância dela, o papel dela como também protagonista da sua própria saúde, né? Eu falo que o médico hoje, né? Hoje tem médicos que formam que já buscam direto esse tipo de medicina, que é a medicina no futuro. É a medicina que você olha a pessoa como um todo. Não tem mais como você só focar em tratar doenças com remédio ou enxugar gelo, a pontinha do iceberg, não entendendo o todo do paciente. Então, tem esse tipo de medicina? É válido? Claro que é válido. Uma coisa não exclui a outra. Mas por que não pensar uma medicina que funciona? Medicina que atua
ali de maneira dentro da raiz do problema e, consequentemente, medicina integrativa. E eu tenho também uma plataforma, tá? Aí já é para o público final, público de casa, tudo, Sim. que é uma Netflix da saúde, que eu já gravei diversos conteúdos lá, chamado VitaPlay. É uma plataforma que você acessa, tá lá no meu link da minha bio, tá? Chamado VitaPlay, que você acessa lá, que você tem cursos, tá? Você tem aulas gravadas falando de jejum, vai entrar agora aula de leitura de rótulos, exames Muito bom. laboratoriais. Então eu peguei, já gravei curso, algumas lives fechadas que eu fiz, eu tô levando lá para dentro também, e também tem protocolos ali que a pessoa possa estar fazendo, né? A prática. Tá bom, doutor, eu não quero só assistir a aula teórica, mas e a prática? Tem lá um protocolo chamado detox metabólico, que envolve essa questão do jejum, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que comer? O tempo de jejum, como é que é o passo a passo? Ou seja, eu peguei e formatei tudo isso no curso, que é um infoproduto, joguei dentro dessa plataforma chamado VitaPlay, que lá dentro tem o detox metabólico. Tem cardápios, tem receitas, tem videoaulas, mitos e verdades sobre o jejum, vai entrar também a parte dos leitura de rótulos, exames laboratoriais e muita coisa que eu já estou gravando e disponibilizando nessa plataforma que está incrível. Não, incrível mesmo, porque ali tem só na sua rede social ali tem um pouquinho, mas São pílulas, né? pílulas, e ali você aprofunda, né? A pessoa, quando adquire o curso, ela vai aprofundar nesse conhecimento que ela viu assim, poxa, eu vi um vídeo seu falando sobre como passos para eu poder eliminar o açúcar do meu dia a dia. E aí você, né, nesse curso adquirindo, você tem aprofundando o que você pode Exatamente. fazer, uma coisa mais ampla, né? De sugestão de cardápio. Então, assim, uma coisa maravilhosa aí pra Legal. gente. Tem várias dicas e vários cursos ali. E um outro produto que eu tenho é uma mentoria para profissionais da área de saúde, aí já pode ser biomédicos, né? Uhum. Já são profissionais da área de saúde, que é uma mentoria que eu faço uma mentoria em grupo, tá? Que eu passo toda a minha experiência também a respeito do jejum, terapias injetáveis. Então é um curso, aí já é uma mentoria de 6 meses, encontro a cada 15 dias, e tem as aulas pragmáticas ali que eu fico a cada 15 dias reunindo com esse grupo e passando todo o meu conhecimento, discutindo um caso clínico. Esses profissionais trazem os casos clínicos e a gente vai discutindo, fazendo essa comunidade. Alguma outra coisa interessante também que você falou, que eu lembrei, é a questão dos metais. A gente até comentou aqui mais no Legal. início da conversa, da cápsula, o café com cápsula. Como que isso é prejudicial e que a gente não observa, né, no nosso dia a dia, os metais no nosso organismo? Porque assim, são inimigos silenciosos, né? Não, dificilmente você vai escutar um médico falando isso, dificilmente você vai ver um médico dosando alumínio, usando mercúrio, chumbo, ou muitas vezes existe uma crítica, para que dosar isso? Isso faz toda a diferença, né? Às vezes você tem sintomas inespecíficos ou gerais que pode estar associado com isso. Às vezes você está com uma fadiga, uma enxaqueca, pode ser por causa de uma intoxicação. Pode ser, você pode ter problemas de pele, você pode ter problemas ali gastrointestinais, uma inflamação intestinal, uma desbiose, por exposição diária a metais pesados. Mas quais metais pesados? Primeiro de todos, o alumínio, né? Nas cápsulas de café, no desodorante, no perfume, nas panelas. E tem como a gente viver num mundo 100% sem isso, ou no mundo estéreo, né, que eu falo? Uhum. É quase que impossível. Mas você consegue mudar aos poucos. Hoje, já troca suas É se panelas. observar e Se ver observar. pontos que você pode melhorar, né, no seu dia, na sua rotina. Exatamente. Pô, minhas panelas são todas de alumínio. Cara, troca por uma panela de ácido cirúrgico, que é a top, tá? Né? Tem um valor agregado, mas dura uma vida. Troca o desodorante. Existe desodorante sem alumínio hoje, certo? Evite cápsulas de alumínio, certo? Que essas cápsulas de café. Um outro metal pesado está muito presente, é o mercúrio, tá nos peixes. Então, tem pessoas que eu vejo que vai no japonês e come 3 vezes por semana. Você está intoxicando o seu corpo. O salmão, Já está comendo uma comida saudável, né? saudável. Ah, é saudável. Ok, né? Não estou falando só do peixe ali do japonês, não. Às vezes você vai comer uma moqueca capixaba, e eu sou fã de moqueca, eu não dispenso peixe. Tem contaminantes ali. Mais uma vez, não dá para a gente viver numa bolha. Impossível, mas a gente consegue minimizar. Nós conseguimos minimizar isso. Ou
fazer desintoxicantes naturais. Eu vou te chegar lá. Então tem também o chumbo na maquiagem, tem para fumantes. Aí é o cádmio, tem o arsênio. Então, esses metais pesados estão aí presentes no nosso dia a dia. Qual a melhor maneira? Primeiro, você não se expor a isso, ou o mínimo possível. Segundo passo, beber uma água de boa qualidade. Outro, você criar uma barreira, um escudo para metais pesados. Comer alimentos ricos em antioxidantes. Aí você consegue antioxidantes através de quê? Frutas, verduras, hortaliças, vegetais folhosos, ou seja, você está adquirindo ali selênio, zinco, vitamina C, que são oligoelementos que são antioxidantes, você está criando um escudo, uma barreira para que quando esse metal pesado entre em contato com você, ele não seja tão devastador na sua célula, falando de uma maneira mais simplista aqui. Então, se eu estou consumindo alimentos que são ricos em antioxidantes, eu estou criando uma barreira para mim, certo? E existem alguns desintoxicantes naturais. A clorela é uma água que você pode estar utilizando, o coentro, que é um alimento aqui muito comum na nossa Aqui no Espírito região, no Santo é Espírito bem Santo, na comum. moqueca, você pode fazer o seu suco verde. Então, são maneiras de você beber água, não se expor. Essas dicaszinhas fazem diferença. É claro que existem aquelas contaminações agudas. Aí você tem que fazer procedimentos injetáveis, com médico especialista para você realmente desintoxicar de maneira mais profunda. Tá? Uhum. Então, essas dicas são interessantes, porque são inimigos silenciosos, você não associa isso. Pô, será que porque eu estou fadigado? Será que eu tenho uma enxaqueca todo dia? Por que meu intestino não funciona? Pode ser por causa de metais pesados. É muito interessante a gente observar a nossa rotina do sono, alimentação, de tudo, porque. E quando você sempre frisa também, o preço de desse É, produto, desse alimento é caro, mas e o preço do remédio, o preço depois lá na perfeito. frente, né? Como é que vai ser a sua vida com tendo que pagar caro, porque não é barato, né? O custo para quem está tendo que remediar dessa forma, né? Então, assim, é colocar na balança o que é importante para você naquele momento, né? Onde você vai investir o seu dinheiro, enfim, onde vai investir o que você acredita que é melhor para você. Exatamente, porque se você já começa com esse pensamento de uma medicina preventiva, é fato que você vai gastar muito menos remédio lá na frente se você desenvolver alguma doença. Então é pensar agora. Às vezes a gente pensa agora e já pensando no futuro. Então, assim, tem pessoas que acham caro consumir comida de verdade, que de fato não é caro, né? Mas acha barato ir para uma festa, gastar com bebida ou entre outras coisas. Eu entendo, tá, pessoal, que eu falo que são prazeres da vida, talvez são pessoas que têm gostos e objetivos diferentes, mas assim, cara é ficar doente, É verdade. cara é ficar doente, cara é você ficar acamado, improdutivo, não trabalhar, sofrer um acidente, cara é você estar doente. Se você tem uma saúde plena, e eu todo dia acordo de manhã, agradeço a Deus e falo, Deus, eu quero muito obrigado por mais um dia, por estar saudável, por eu trabalhar e por estar orientando as pessoas a se tornarem saudáveis. Então, nada melhor do que você estar com saúde plena. E assim, que você podia compartilhar também, deve chegar muitos relatos de pessoas da transformações que fizeram na vida dela, que modificaram. Algum que você lembra que te marcou mais? Algum relato de algum que você possa contar assim? Poxa, isso aqui foi tão interessante, a pessoa tinha isso aqui, veio falar essa transformação que teve. A... Tem números ali nas redes sociais, principalmente em relação a emagrecimento. Eu posso contar dois. Uma é uma questão de uma paciente que ela tinha uma compulsão alimentar, obesa, compulsão alimentar, tá? E assim, foi um acompanhamento mesmo, é uma mudança de mentalidade. No início ela foi super bem, né? Captou essa mensagem, só que ela não tinha virado a chave dela por completo. Então ela se sabotava. Então ela, no início do tratamento, ela chegou a perder seus 5, 6 quilos, ok? Só que eu vi que ela estava num efeito platô, não estava seguindo ali no, corretamente, ela se sabotava. E nesse processo de sabotar, ela ia, voltava, eu falava, ó, não, e botava ela contra na parede com muito amor e carinho, obviamente, né? Pensando no bem da pessoa. E, de fato, depois ela virou a chave. Quando ela virou a chave, o peso se foi, né? Então, ela teve esse caso aí de com uma compulsão alimentar, obesidade, dificuldade para perder peso, e no final ela me agradece, hoje já se transformou uma amiga, e ela fala assim: eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer jejum, nunca imaginei que eu ia comer saudável. Hoje eu tenho uma relação, isso é muito bonito. Hoje eu me relaciono bem com a comida, porque a pessoa que é compulsiva ou tem um transtorno alimentar, ela não se relaciona. Ou a comida a comida da pessoa é um prazer, uma fuga, ou muitas vezes
é um inimigo para ela, né? Então ela fala: "Eu nunca imaginei", relatos dela, "que eu conseguiria me relacionar com a comida, olhar para a comida, entender o valor nutricional, entender a informação que essa comida me proporciona". E a chave virou. Então essa aqui foi um caso assim que eu fico muito feliz, porque é uma mudança de mentalidade, não foi da noite para o dia, é uma construção diária, tá? E uma outra paciente que assim também essa emblemática, com crises de dores articulares, né? Então chegou muito, mas muito inflamada ali, com marcadores inflamatórios a nível de exames laboratoriais bem exacerbados, PCR, homocisteína. Você via ali que é uma pessoa muito inflamada, tinha uma doença autoimune ali. E era fato que ela precisava silenciar o sistema imunológico dela. E como é que eu silenciei o sistema imunológico dela? Foi através de fazer esse trabalho Foi o jejum, do cara. jejum, É, que eu ia falar assim, cara, o dessa jejum, eu descansei o intestino dela. Falei, vem cá, vamos lá. Você tá na fase. impressionante. Você tá. Qualquer alimento que ela consumisse ali, alguns mais, outros menos, gerava processo. Ela estava tão reativa ali. Então, o intestino tão inflamado, tão permeável, tantos processos inflamatórios a níveis locais e sistêmicos que ela. Não vou dizer que a água fazia mal para ela, pelo amor de Deus, mas tinha alguns alimentos que gerava essas dores para ela. Propus um jejum para ela, né? Mas não foi jejum intermitente, não, foi um jejum prolongado mesmo, né? Foi um jejum de 72 horas, Nossa. com água, tudo, só que eu fui acompanhando ela diariamente, certo? Acompanhando ela diariamente, e o feedback foi extremamente positivo, que no final aí das 72 horas, as dores dela praticamente desapareceram com o jejum. É impressionante. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu acho que esse assunto é muito importante, daria mais tempo para a gente falar, Eu que porque são muitos agradeço. assuntos, né? São várias áreas, né? E temas que a gente pode abordar de maneira mais profunda, mas acho que de maneira geral as pessoas começarem a entender, ter um contato ali da importância de observar, né? O seu dia a dia, a sua alimentação, enfim, o seu hábito, o seu sono, o que está consumindo, ler um rótulo, né? Que às vezes você fala também uma coisa muito interessante que é quanto maior o tempo de validade do produto, mais aquilo ali pode estar certamente fazendo mal para a gente. Então, agradecer muito, deixar aí o microfone à vontade para você se despedir. Eu agradeço pela oportunidade. Acho que lá atrás a sua primeira pergunta, por que você se tornou médico? É exatamente levar essa informação e também, através desse meu conhecimento, perpetuar e transformar a vida dos pacientes, das pessoas que querem se tornar saudáveis, né? Então, se você é saudável, você produz mais. Se você é saudável, você tem melhores relacionamentos. Se você é saudável, você vai ganhar mais dinheiro, você vai prosperar. Então, esse é o meu papel como médico. Claro que isso é um pilar saúde, né? Existem outros pilares da nossa vida. Então, muito obrigado pela sua oportunidade, de dar espaço de falar que é meu propósito, que é o meu objetivo, minha missão, que é mostrar para as pessoas como ser saudável através de um estilo de vida. Obrigado. Ó, eu vou deixar também aqui para você que está acompanhando a gente na descrição as redes sociais do doutor para você já clicar, seguir, enfim, ficar por dentro de muitas coisas ali que ele já fala ele faz live, tem os vídeos que ele compartilha, enfim, todo um conhecimento amplo que ele já disponibiliza ali nas redes sociais dele, tá bom? E claro, se você chegou até aqui, curte, compartilha, vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos assim para mais pessoas. Legal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.